O uso de plantas para tratar doenças é tão antigo quanto a história da humanidade. Com propriedades terapêuticas, as plantas medicinais oferecem matéria-prima para uma série de medicamentos fitoterápicos com resultados comprovados cientificamente. O curso de farmácia da Univale tem diversas pesquisas sobre o tema e implantou um horto para realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Catiane Cru. Oi, Liz, uma boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar do nosso programa pelo Twitter e pelo Instagram, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Nossos convidados de hoje são os professores do curso de farmácia, professor René Arthur Ferreira, mestre em ciências biológicas, também a professora Angélica Garcia Couto, que é professora também no curso de biomedicina e professora especificamente de fitoterapia e práticas integrativas. Obrigada pela presença dos dois. Começar perguntando então para a professora Angélica. Professora, neste momento, quais são as principais pesquisas envolvendo plantas medicinais que a universidade está desenvolvendo? Bem, nós temos várias pesquisas em andamento, algumas mais antigas, outras ainda, em fase de início, nas pesquisas, assim. E nós temos algumas plantas que nós podemos citar aqui, que vêm sendo estudadas, como, por exemplo, a Marrubium vulgare, que é uma espécie coletada em Bom Retiro, aqui no estado de Santa Catarina. É uma espécie já adaptada ao nosso clima, à nossa região, que vem sendo utilizada pela população para vários casos de tosse, bronquite, resfriados. No entanto, a gente vem utilizando aqui alguns modelos para estudar outras ações dessa planta, como, por exemplo, a antiúlcera, antiúlcera gástrica, ou como gastroprotetor. Nós temos também outras plantas, como a Rapania ferruginea, que é uma azeitona do mato também, que vem sendo utilizada com tanto os frutos quanto as cascas, junto ao grupo de pesquisa de fitoquímica e atividade biológica. Dentre outras espécies, a guabiroba já foi utilizada também no nosso grupo para estudar efeitos sobre a redução de alguns parâmetros bioquímicos que pessoas que utilizam para redução de peso, para controle da obesidade. Então, nós temos, assim, várias plantas, e uma delas que a gente gostaria de chamar a atenção, que já teve parceria com a indústria de medicamentos, é a própria arnica do mato, que nós temos muito presente na nossa região, que é a Vedelia paludosa, que é o nome de batismo, o nome científico dela, e entre outras, que eu vou deixar para o Renê também complementar aqui. Legal. E essa especificamente, ela tem que função? Tem a função analgésica, anti-inflamatória, vem sendo bastante utilizada para uso externo, Nós temos que dar essa ênfase, porque o uso oral ainda está sendo investigado também. Ok. Professor René, quer complementar? Sim, essa plantinha, a Vedelia, a arnica do mato, ela já vem sendo pesquisada há mais de 15 anos aqui no nosso curso, e já tem comprovação bem assim segura e de não haver toxicidade, Então agora está nos testes finais, já está nos testes clínicos mesmo, e a gente tem uma boa esperança de inserir esse fitoterápico futuramente. E interessante que ela é muito fácil de cultivo, Nós já fizemos alguns cultivos pilotos lá na região de Tijuca, e foi muito fácil a produção. E, inclusive, a gente pode fazer a coleta 3 vezes ao ano. Então, ela tem um futuro, assim, uma perspectiva bastante grande de sucesso e efeito também, Tem outra espécie que é um tipo de boldo, É o boldo baiano, Verneonia condensata, que está sendo também investigada com um efeito interessante, curiosamente, para outro tipo de efeito. Seria o efeito anti-úlcera, está dando um resultado bom. Legal. Angélica e professor René, eu gostaria de saber de vocês, vocês falaram de testes, alguns são mais antigos, como é que funciona o processo do início de uma pesquisa de uma determinada planta até que ela se torne realmente útil, enfim, como é que funciona todo esse processo dentro dos laboratórios aqui da Univale? Tá. Então, geralmente uma pesquisa ela inicia pela informação que se tem e normalmente essa informação quanto a uma possível eficácia, uma possível ação, essa informação ela vem normalmente da população, né, da própria pessoa que utiliza. Essa informação ela pode chegar até aqui vindo
pela própria pessoa, como foi o caso uma história que nós temos de uma pesquisa com a Leurites molucana, né, que na verdade era um senhor que plantava em sua propriedade e chegou até nós. Isso há muitos anos também, é uma outra pesquisa tradicional aqui na Univale. Tem um nome popular para essa? Nome popular, Nogueira, é tão chique, né, esses nomes. A Leurites molucana é popularmente a Nogueira da Índia, né? Uhum. E as folhas são bastante utilizadas também para uso tópico como um potente anti-inflamatório, né? Muito legal. É analgésico e anti-inflamatório. Então, essa informação chega até nós, assim, pela própria pessoa que utiliza ou por relatos na própria literatura. Plantas que vêm sendo utilizadas há muitos e muitos anos, né? E, às vezes, nós utilizamos também fazemos o estudo de outras propriedades para uma planta que vem sendo utilizada com uma finalidade e nós temos aqui modelos, né, de investigação para outras ações, então a gente acaba fazendo o cruzamento, porque um fitoterápico ele tem essa vantagem, né, de servir para mais de uma finalidade. Olha que bacana, né? Muito interessante. O professor René comentou sobre a última planta que você comentou, que já estava naquela fase de não toxicidade, Isso. né? Quer dizer, isso é uma preocupação importante, então, no estudo das plantas medicinais, né? É uma grande preocupação, né? Assim como as plantas têm efeitos terapêuticos benéficos, algumas podem ter reações adversas. Então, a ausência de reações adversas é muito importante para a segurança no uso. Uma etapa muito importante no início de pesquisa com plantas medicinais, que eu ajudo na equipe, né, que trabalha com essa área, é a identificação botânica. A gente tem que ter certeza do nome científico da planta. Por quê? Porque os nomes populares se confundem muito. A gente conhece várias plantas com nome de cidreiras, várias plantas com nomes de boldos, mas tem uma planta que é a específica e esse nome tem que ser respeitado. O nome científico é que vai buscar todas as informações já realizadas e o que ainda pode ser feito, tá? Bacana. Professor René, muitas pessoas acreditam que as plantas medicinais podem ser consumidas assim em excesso. Elas também prejudicam a saúde se forem em excesso? Como é que funciona essa parte? Exatamente. A questão de dose é muito importante, né? E a frequência que é usada o consumo das plantas. Então, isso é muito destacado nas ações que a gente vem desenvolvendo, eu e a professora Angélica, que são atividades, oficinas que a gente leva em algumas empresas, principalmente na semana chamada CIPAT, né? De segurança, de prevenção de acidentes, a gente comenta e leva vários exemplares, são vasos das plantas, e destacando a diferença entre as espécies e os cuidados para não ocorrer reações adversas, né? Então, a gente leva vasos com os tipos variados, por exemplo, de ervas cidreiras, a gente leva vasos com os tipos variados de boldos, e tem espécies de boldos que está sendo comprovado efeito tóxico. Gostaria que a Angélica ressaltasse, é importante ressaltar, porque tem uma espécie, exemplo do boldo, que eles comercializam até em floricultura como boldo do Chile, mas é de forma equivocada. O boldo do Chile não se desenvolve no Brasil porque não tem altitude suficiente. Ele é da região dos Andes, acima de 2.000 metros de altitude, e é uma árvore. Eles estão vendendo uma plantinha pequenininha, herbácea, como se fosse boldo de Chile. E o risco é que essa plantinha ela tem composição química muito forte, um óleo essencial muito irritante e pode dar complicações gástricas. Então, a gente realça nessas atividades, oficinas, essa informação. A gente troca, né? As pessoas vêm com as informações tradicionais, populares, e a gente complementa com as científicas. Então, gostaria que a Angélica complementasse, né, claro, esse risco de uso excessivo. Bem lembrado, o professor René, da espécie do boldo, que a população utiliza bastante, e o uso popular tem sido relatado como: eu uso para limpar o fígado, por exemplo, né? As pessoas relatam isso. Tem um relato bastante interessante, mas preocupante, né, desse ponto de vista, de uma pessoa que veio fazendo uso há 2 meses para limpar o fígado, né? Era essa a alegação popular. No entanto, fazia uso de um imunossupressor porque ele tinha feito transplante há pouco tempo.
E esses medicamentos que as pessoas utilizam e que são medicamentos usados em pequenas dosagens são muito potentes e eles sofrem a interação com um fitoterápico ou com uma planta, mesmo que seja um chá. Né? Mas se eu tomar esse chá todos os dias, se eu tomar esse chá de uma forma muito frequente, né, por semanas, eu posso ter um efeito acumulativo no organismo e isso pode me causar alguma complicação, pode reduzir o efeito de alguns medicamentos e trazer complicações para a saúde da pessoa. Importante. Aliás, ainda falando da diferença entre as espécies, vocês chegaram aqui hoje bem simpáticos, né, com uma garrafinha com chá. O professor René disse que não era um simples capim-cidreira, né, professor? Que planta é essa, então, que fazia parte desse chá? O capim-cidreira, também chamado capim-santo, capim-limão, ele é uma planta exótica, ela veio de origem africana, né? E no Brasil tem uma espécie, também da mesma família botânica, uma gramínea, que ela tem o mesmo óleo essencial, que é o citral, que tem nesse capim-limão africano. Só que essa espécie, que foi descoberta recentemente, ou divulgada recentemente, ela tem um efeito mais suave. Então, ela tem efeito calmante, relaxante, mas é suave. E ela poderia ser até mais segura no sentido, né? Porque tem pessoas que têm uma pressão mais baixa, são hipotensoras, que o uso desse chá prejudicaria. Então, talvez esse novo capim-limão poderia ser utilizado. O nome científico dele é Eleonoros latiflorus e ocorre desde Minas, né, até o Rio Grande do Sul. É uma plantinha diferente, ela tem uma folha bem fininha, parece uma cebolinha, mas dentro dela tem o mesmo óleo essencial. Certo. Professora Angélica, eu gostaria que de uma forma bem simples, você explicasse um pouquinho para a gente a diferença entre o tratamento feito com um medicamento tradicional, aquele que a gente encontra nas farmácias, e as plantas medicinais. Como é que funciona esse tratamento e qual é a diferença? Sim, é importante essa tua pergunta, porque quando nós falamos em fitoterapia, né, uma forma de tratamento, essa forma de tratamento utiliza a planta medicinal e os produtos dessa planta medicinal. Então, de uma forma bem simples, a planta medicinal é aquela que nós conhecemos no nosso jardim, no nosso quintal. Muitas pessoas identificam a própria planta fresca como uma forma de preparar o chá, né? Preparar também uma tintura para aplicação em ferimentos tópicos cutâneos, no caso de alguns hematomas, contusões, né, preparadas normalmente à base de álcool, né, álcool e água. E essa é a planta medicinal. Nas farmácias, nós encontramos um produto mais elaborado. Então, essa planta medicinal, ela vai passar por uma extração. E, normalmente, o produto que a gente encontra é um produto mais padronizado, tem uma dose conhecida, tem uma qualidade certificada por algum órgão, no caso a Anvisa, que é o nosso principal órgão regulador, que está acompanhando e controlando a nossa qualidade, a qualidade em saúde. Então, nós temos um produto mais regulado, um produto mais padronizado nas farmácias, né, que é o estabelecimento de saúde que dispõe desse produto, que é o fitoterápico, e é só encontrado em farmácias. No supermercado, a gente encontra os chás, contendo também essas plantas que são reconhecidamente medicinais. No entanto, não são comercializados, não são registrados como fitoterápico. Então, não existe um controle da dose ali dentro. Ali, o que nós podemos esperar? Podemos esperar que nós vamos ter uma bebida, um chá que é agradável, né, para as nossas reuniões, para o nosso convívio, mas não podemos esperar dele uma ação reconhecida do ponto de vista como fitoterápico, porque eu não conheço a dose. Mas eu também preciso, né, entender que aquele chá que está no supermercado também pode me ser tóxico se eu consumir de forma exagerada. A substância está lá, A substância está lá. Não se sabe quanto a pessoa vai usar. Importante isso aí. Não tem um controle de teores, né, de princípio ativo ali dentro. Perfeito. Pessoal, muito bacana entender um pouco desse universo que é fantástico, né, Katia? Mas a gente faz um intervalinho já e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos, enfim, daqui a pouquinho.
Já estamos de volta e o Viva Voz está falando hoje a respeito de plantas medicinais. Os nossos convidados é a professora Angélica Garcia Couto, professora de fitoterapia e práticas integrativas nos cursos de farmácia e biomedicina, e o professor René Arthur Ferreira, mestre em ciências biológicas e professor também no curso de farmácia. Então, pessoal, eu acho que as pessoas que estão compreendendo um pouquinho esse universo das plantas medicinais já ficam querendo também entender como é que se chega ao medicamento fitoterápico, né? Vocês podiam explicar para a gente, não sei, perguntar para a professora Angélica primeiro, aqui dentro da universidade, existe já um trabalho que envolve a planta e também a produção do medicamento? Como é que está isso aqui dentro da universidade? Bom, as nossas pesquisas, elas acabam abrangendo várias etapas, né? A primeira etapa, começando pela planta medicinal, é justamente certificar da espécie que nós estamos trabalhando para ter a garantia de qualidade daquele insumo que é utilizado na produção do medicamento. Então, começando pela planta medicinal em si. E em torno disso, o professor René também executa vários trabalhos em parceria com a tecnologia, no sentido de garantir a qualidade dessa espécie, atribuindo a ela algumas características, né, que só pertencem àquela espécie, que ajudam no reconhecimento daquela espécie. Então, a gente trabalha desde a parte anatômica, né, a parte morfológica daquela planta ou da parte que vai ser utilizada para produção de um fitoterápico. Okay. Nós temos depois outras etapas, né, que acabam fazendo a avaliação, um screening, uma triagem, para que a gente saiba a composição da planta, para que a gente consiga caracterizar os principais compostos e tentar identificar na planta qual seria o composto relacionado com a atividade biológica. E a gente segue com os estudos de avaliação da atividade e também da toxicidade, até que ela chega até a prateleira, né, do consumidor. Existem vários anos de pesquisa, né, várias etapas de estudo envolvendo animais, depois envolvendo também testes in vitro, que daí dispensa o uso de animais. Atualmente tem sido uma tendência que a gente utiliza, desenvolva novas técnicas de pesquisa, de toxicidade, de avaliação dessa toxicidade e do uso, que depois vai evoluindo a pesquisa até chegar ao uso em seres humanos, para que então seja aprovado para sua comercialização. Certo. Professor René ou professora Angélica, atualmente os medicamentos fitoterápicos, eles são fornecidos na rede de saúde pública? Muito boa pergunta. Pergunta para quem nos ouve nesse momento, né, que é a população, que tem interesse no uso dessas plantas, das plantas e dos medicamentos. Certo. Por quê? As unidades de saúde, elas estão autorizadas, né, a trabalhar elas têm um incentivo para trabalhar no fornecimento desse material, né? Então, seja a planta in natura, cultivada na própria unidade de saúde, né, ou num terreno que está vinculado à própria unidade de saúde, processar essa planta e entregar um produto com qualidade reconhecida. Nós temos uma listagem de plantas, né, que os municípios podem escolher dentre aquelas plantas que a população mais precisa na sua região e fazer o pedido, né, e disponibilizar para a população. Então, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, é toda uma equipe multidisciplinar que pode estar atuando nessas unidades de saúde e fornecendo esse produto para a população. A população tem direito, né, a esses produtos. Desde 2006 tem uma política, né, que incentiva essa prática. Muito bacana. Professor René, eu queria que você falasse um pouquinho do horto da universidade, né? O que exatamente acontece ali? São quantas plantas que estão sendo produzidas lá? Bom, a gente tem uma área, né, que a gente tem um cultivo de algumas espécies para uso de uso didático nos laboratórios das disciplinas do curso de farmácia, principalmente, e também algum material que é usado para fornecer insumo para pesquisa, né? Então, quando tem uma planta, uma espécie que a pós-graduação tem interesse, aí a gente é comunicado e é feito toda uma estratégia de multiplicação desse material e plantio para ter todo um controle para a obtenção dessa matéria-prima, né? Então, a gente está fazendo uma reavaliação dessa área, né?
para aprimorar, para haver mais envolvimento de material, de espécies, mas a gente já trabalhou com algumas espécies que foram desenvolvidas a pesquisa, principalmente na pós-graduação da farmácia, do curso de farmácia. Legal. Professor René, uma curiosidade que provavelmente de quem está em casa também, os acadêmicos interagem com essas pesquisas? Como é que é a participação do aluno dos cursos de farmácia e de biomedicina e até de outros cursos nessa parte das plantas medicinais? Como é que funciona? Bom, dentro da minha área, que é a parte mais de cultivo, alguns alunos participam de preparação de material, que é multiplicação, informação de mudas, né, para atividades de extensão. Então, a gente faz algumas semanas de apoio, né, de multiplicação. Os alunos, eles têm interesse nessa área, não é normal deles, né, não é algo que eles trabalham, mas eles aprendem e gostam de fazer essa produção das mudas, né? E aí esse material é realizado aí, essas mudas, na divulgação e distribuição para a população em atividades de extensão. E depois a professora Angélica pode complementar com a participação dos alunos nas outras etapas. Isso. Os alunos também participam ativamente das pesquisas, né, nos nossos laboratórios. Então, nas etapas de extração, nas etapas de produção, de novas formas farmacêuticas também, novos sistemas de liberação de fármacos, envolvendo extratos, né, controle de qualidade. Então, é toda a área de pesquisa. E na parte do ensino também, nós temos as aulas práticas, né, onde os alunos vão, em algum momento, entrar em contato com essas técnicas de preparação de extratos e mais ainda nas oficinas de extensão, né, que a gente leva até a comunidade esse conhecimento e essa troca de saberes com a população. Que bacana. Bom, a gente falou bastante sobre medicamentos, as plantas para esse uso medicinal, mas os cosméticos também, né, são uma área muito interessante e tem utilizado bastante as plantas, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, professora? Sim, e há um interesse muito grande por parte também dos nossos alunos pelo desenvolvimento de cosméticos. Até existe um encantamento, né, das pessoas que começam a fazer o curso, principalmente, e se encantam pelos cosméticos, né? Fácil até de entender por quê, pela beleza, né? E também a saúde, né? E as plantas, elas têm muitas propriedades, muitas delas que a gente estuda têm propriedades antioxidantes, né? Pela composição em flavonoides. E essas substâncias, os flavonoides, os fenólicos, assim, tem essa propriedade antioxidante que é anti-envelhecimento, né? E também atua na fotoproteção. Então, pode ajudar a desenvolver um cosmético, né? Por exemplo, um fotoprotetor que tenha diminuição dos químicos, dos fotoprotetores químicos sintéticos e que tenha num só produto, além da capacidade fotoprotetora, também antioxidante, hidratante, capaz de promover um tratamento mais completo. Às vezes, nós nos deparamos com algumas pesquisas em que a gente acaba direcionando para um cosmético ou para um medicamento, dependendo do que a gente tem de resultados para aquela planta, né, para aquele extrato. E tem as espécies com aromáticas, né? E a gente também dá apoio nessa localização da estrutura secretora, né? Dentro da planta, onde é que está a parte responsável pela formação desse óleo e armazenamento desse óleo. Pode ser uma estrutura externa, são pelos secretores, ou glândulas e células secretoras dentro do tecido vegetal, dentro das folhas, dentro dos caules. Então, a gente faz essa investigação também, caracterizando a parte botânica onde estão os óleos essenciais. Ou seja, toda a parte de perfumes e o cheirinho dos cosméticos. Ele é fabricado, é produzido em estruturas específicas dentro da planta, então a gente investiga isso. Que legal. Certo. Professora Angélica, eu gostaria de saber a sua opinião sobre um assunto até que é bastante polêmico, com relação ao uso do cannabis para fins medicinais. Eu gostaria de saber se isso também tem perigo com relação à automedicação, como é que funciona toda essa questão do cannabis? Esse é um dos problemas muito polêmicos, né? Porque reconhecidamente essa é uma planta que possui muitas propriedades benéficas, no entanto, tóxicas, né? Que causam dependência.
e da forma como ela é utilizada in natura ou a forma como a população poderia faz uso é totalmente inadequado, né? Então, o que tem sido descoberto é a respeito de um composto isolado dessa planta, né, que venha então a trazer enormes benefícios, né, para a recuperação e saúde. Nós sabemos disso, a mídia tem divulgado, inclusive, mas no entanto não está liberado o uso livremente como nós temos acesso a outros chás, né, ou outras formas de utilização. Aquele uso caseiro do chazinho não serve para cannabis. Não. É curioso, tem uma comunidade que utilizava essa planta sem saber que era a cannabis e Olha utilizava só. reconhecida com um outro nome popular, inclusive, e todos se beneficiavam, estavam assim satisfeitos com o resultado, que era bom para tudo, para tosse, para soluço, curava até soluço. E assim foi o relato, foi divulgado até na mídia, na forma de um vídeo, né, de uma reportagem. Enfim, toda aquela cidade do interior, lá do Nordeste, fazia uso dessa planta sem saber e cultivava, tinha em casa, no seu jardim. Naturalmente. Né, por falta desse conhecimento. Né, é tão importante de saber que espécie que eu estou utilizando. É verdade. É um universo, né? É incrível. Gente, a gente tem só mais um minutinho. Eu queria reservar para vocês falarem um pouquinho do profissional da área de farmácia, né? Quais são as possibilidades, como é que está o cenário de mercado de trabalho, enfim. Quem gostaria? Pode falar? Bom, eu acho que eu posso falar um pouco. O farmacêutico hoje, ele se forma como generalista, né? E ele tem toda uma formação humanística, né? Uma formação voltada para os princípios e diretrizes do SUS, né? Então, o nosso curso ele está sendo voltado, e todos os cursos da área da saúde, para essa questão do atendimento do indivíduo na sua integralidade. O farmacêutico hoje ele é formado para atuar junto com outros profissionais, né? Numa equipe multidisciplinar, e para atender justamente essa necessidade do indivíduo na sua totalidade, na sua integralidade. E olhar para o indivíduo não só para uma queixa, mas para a origem dessa queixa, e olhar para ele na sua totalidade. Então, a gente tem feito todo um esforço, né, também para direcionar a formação desse profissional da área da saúde para a compreensão de que não é só o medicamento, né, que pode tratar. Ele é apenas um elemento dentro de tantas outras possibilidades que promovem a saúde. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Agradecemos muito a presença de vocês aqui. Nós conversamos, então, com o professor René Arthur Ferreira e também com a professora Angélica Garcia Couto, dos cursos de Farmácia e Biomedicina. Obrigada mais uma vez. Obrigada. É isso, então. Muito obrigada pela presença dos convidados e a você que esteve com a gente durante esse programa. Obrigada pela audiência e até a próxima.